Começa agora na Clube FM, Lugar da Fala, com os jornalistas Cláudio Oste e Carla Sen. Boa noite, você acompanha nessa terça-feira o Lugar da Fala Eleições. A partir de agora o tema é política. Sim, o lado que interessa para a gente, né? Para o cidadão comum, para o cidadão extraordinário, para o cidadão mais do que especial. Os detalhes da política, principalmente da nossa cidade. Mas a gente também vai sair por aí hoje, falar da França, dos Estados Unidos, enfim, porque a coisa está pegando fogo no mundo inteiro. E hoje nós temos um convidado especial, o ex-prefeito Luiz Eduardo Scheida, médico, que administrou Londrina de 1996, aliás, de 1993 a 1996, e ele vai contar para a gente, ele abre uma série que nós estamos começando hoje sobre a opinião de ex-prefeitos sobre o momento político da cidade, sobre o cenário, o contexto político, porque, afinal, esse ano tem eleições e nada melhor, antes de começar a campanha, né, que começa só no final de julho, começo de agosto, que a gente ouça lideranças da cidade, aqueles que foram também prefeitos, o que eles pensam da Londrina de hoje, o que eles pensam desse momento político. Mas, antes de mais nada, boa noite, meu parceiro Cláudio Oste, vulgo Paçoca com Cebola. A gente precisa lembrar sempre que o Paçoca com Cebola, modestamente, e eu não sou modesto, é o maior blog do sul do mundo. Né? Não é pouca coisa, viu, Scheida? Se você não passa por lá, eu sinto falta. Você entendeu? Que eu fico olhando, e o Scheida hoje não passou por aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Scheida, que eu acho que o mundo quer saber. Scheida, como é que vai aquele seu hospital em Penápolis? Eu nunca tive hospital na vida e essa foi uma atribuição para me jogar na vala comum do que era Londrina, na época antes de eu administrar, que era uma cidade sempre cheia de problemas de corrupção, fosse na Câmara, fosse dentro da Prefeitura, né? E eu sempre brinco com as pessoas dizendo o seguinte, olha, me chamar de corrupto ainda vai lá, mas chamar de burro, porque um médico que resolve fazer um hospital deve ser insano, né? Deve ser mal da cabeça. A pergunta, na verdade, foi o seguinte também. É uma brincadeira, porque teve um momento da política de Londrina que o Scheida realmente ele era um dos principais personagens. E os adversários, para fazer aquela maldade básica, começaram a espalhar dizendo que o Scheida tinha um hospital. Aliás, inclusive, me perguntaram algumas vezes, eu falei, rapaz, mas vocês não conseguem inventar uma coisa diferente? Tem que ser um hospital em Penápolis. Eu falei, por que não aqui, né? Que é uma cidade maior, mais polo. Né? Possivelmente, talvez, desse algum lucro. Você sabe que, Cláudio, depois me falaram, alguns anos depois, que essa maldade foi feita também com o Dalton Paranaguá. E eu não sabia disso, que tinha sido prefeito, né? Sim, também bem antes médico. de mim, uns 15 anos antes, médico, e espalharam esse boato que o Dalton tinha um hospital não sei aonde, e aí foram atrás e tal. Mas dá lucro Enfim. esse seu hospital ou não? Tá bom. Não tenho e jamais terei. Scheida, você continua então atuando na sua área, que é de gastro, Sim, aqui em Londrina? em Londrina, e hoje faço uma pós-graduação grande, já faz 5 anos, em São Paulo, na cidade de São Paulo mesmo, no Hospital São Paulo, lá na Universidade Federal de São Paulo. Estou terminando, é uma pós-graduação em fígado. Olha Então estou só. me especializando também, já sou especialista em endoscopia, em gastroenterologia, e está entrando aí mais uma especialização que é a hepatologia, Olha que que interessante. hoje é seríssimo. Né? É importante, principalmente para a gente, né, Carla, assim, a gente que gosta Não de sei, tomar eu um, não tomar tô um, vinho, sabendo, uma não. cachaça. tomar um gorozinho. Não, mas assim, tudo dentro da dignidade, a gente não apela muito, não. Mas, gente, deixa eu matar uma curiosidade. Depois que você foi prefeito em Londrina, você também foi deputado estadual, Sim. né? Foi secretário de Meio Ambiente lá do governo Roberto Requião de Melo e Silva, que agora é candidato a prefeito em Curitiba, ele não desiste.
Por que você deixou de participar da política, do dia a dia da política? Por que você saiu de cena política? De disputas eleitorais. De disputas. Olha, quando eu fui para a política, vamos dizer, que eu me elegi vereador em Londrina e em seguida fui prefeito, eu Você já foi tinha... o mais votado, se eu não me engano, Sim, inclusive, né? mais votado. Eu, naquele momento, eu já tinha 12 anos de médico, né? Eu trabalhava no Hospital Evangélico, Santa Casa, fazia meu consultório, e quando eu fui para a política, eu já era médico, assim, com um consultório super grande, né? E eu ficava olhando os políticos mais velhos, aqueles que, para mim, na minha época, isso eu tinha 30 e poucos anos, né? Eu fui prefeito de Londrina com 38 anos. E ficava olhando aquele pessoal com 70 anos, 60 anos, matando e morrendo para voltar à cena política. E eu pensava comigo mesmo, bom, eu vou fazer política, mas eu não quero fazer como esses camaradas aí que vão se estraçalhando, né, perdendo a família ao longo de processos eleitorais, não vê o filho crescer, fica beijando o filho dos outros, porque não encontra o dele em casa, pegando no colo e assim por diante. E eu alimentava um desejo de voltar para a medicina depois de algum tempo. E na última eleição que eu disputei, eu perdi, não consegui me eleger deputado estadual. E eu me elegi por 2 vezes, muito bem, e na terceira eu fiquei ali por 1.000 e poucos votos, né? Foi uma grande armação que fizeram. Essa armação nós podemos conversar, né, se vocês quiserem uma hora. Sim, aliás, podia... Bom, mas continua a resposta desde aí eu falei, bom, tá aí minha chance então, perdi, tá aí minha chance de voltar para a medicina. Voltei, né? Voltei com uma mão na frente e outra atrás, mas voltei. E comecei do zero novamente, e hoje já faz quase 10 anos que isso aconteceu. Sim. E já estou com consultório, voltei para o Hospital Evangélico, Santa Casa, o Coração, e estou atendendo normalmente. Você se arrepende? Desculpa, não, você se arrepende? Pelo contrário, eu ganhei muita experiência. Foram períodos maravilhosos, né? Eu tenho uma honra assim grandíssima de ter administrado Londrina, porque quando você vê que a população te escolheu, é um negócio assim maluco, né? Eu fico imaginando, só um débil mental é que consegue ardilosamente articular um plano para atrair o voto que ele recebeu, porque é uma coisa tão sagrada, tão maravilhosa, vamos dizer. E eu estou falando isso, não sou candidato a nada, né? Estou falando isso porque eu acho isso mesmo. Então, eu nunca me arrependi, pelo contrário. E fazer medicina, novamente, eu teria me arrependido caso não fizesse. Então, voltar foi um negócio muito legal. E hoje eu estou como aquele cara que morreu, né? Quem morre vira santo, né? Depois de algum tempo. Então, eu ando na rua, o pessoal, Sheida, mas na tua época era maravilhoso, você é uma pessoa isso, aquilo. Então, eu estou vendo a vida se desenrolar como ela é, sem ter morrido ainda, né? O pessoal fala bem de mim. É bom. Agora, antes da gente começar, então, a rodada a tua visão sobre a Londrina de hoje, o que mudou? Como que você enxerga a cidade? Como que você vê a disputa política? Qual que é teu palpite para essas eleições? Vamos falar, então, já que você deu a deixa, dessa armação que fizeram para você quando você não se reelegeu a deputado estadual na terceira vez. Carla, foi uma coisa assim maluca, né? Porque nós temos um deputado aqui de Londrina que foi cassado, né, recentemente até, e eu tinha alguns processos na justiça, como todo ex-prefeito tem, não há aquele que não tem, eu também tinha, né? Mas aquilo não me tornava um ficha suja ou coisa semelhante. E ele, na época era deputado, né? Vou até falar o nome dele, posso? Pode. Pedir licença para ele e falar o nome do Boca Aberta aqui. Boca Aberta foi à justiça dizendo que eu não poderia concorrer porque eu estava impedido. E eu, com aquela surpresa na mão, né, procurei o Tribunal Regional Eleitoral e falei, olha, eu estou sendo acusado de não poder participar. Aí os desembargadores fizeram toda uma discussão lá sobre o mandado que eu entrei
e concluíram que eu não era ficha suja, coisa nenhuma, que eu estava em plenos poderes de poder administrar, poder participar das eleições. Votaram isso, entraram no mérito, inclusive, coisa que nem precisaria, porque a gente não estava pedindo isso. Bom, aí o que é que aconteceu? Eu era deputado, tentando provar que eu não tinha absolutamente nada, que eu poderia concorrer livremente. Isso foi notícia. Então a Gazeta do Povo estampou isso em manchete. Sheida não pode concorrer às eleições porque é ficha suja. E ficou martelando nisso. A Folha de Londrina, atrás da Gazeta do Povo, fez a mesma coisa. E no dia das eleições, a Folha de Londrina publicou em primeira página: Sheida concorre sub júdice. Essa manchete qualquer um pode conferir. Nas eleições, nas eleições que eu perdi, de 2014, no final, eu estaria concorrendo sub júdice. Você imagina, dentro da minha cidade, o maior jornal da cidade, Sim. dizendo que eu não estava podendo concorrer, e a Folha de Londrina já tinha feito matérias grandes dizendo que eu não poderia concorrer. Assim como a Gazeta do Povo. Isso não repercute só no jornal escrito. Tem, né, o Gillette Press, as rádios, os blogs, os sites e etc. Então eu perdi por 1.000 e poucos votos. Eu fico imaginando quantos votos eu terei perdido com essa bandalheira que fizeram do ponto de vista. Aí fiquei pensando, entro na justiça, não entro na justiça. É isso que eu ia te perguntar, a decisão foi não. Aí, Carla, você sabe que eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Chega para mim, né? É uma coisa assim que eu concordei em participar, é uma regra podre, né? Que os políticos, né, participam, mas eu já dei 30 anos da minha vida nesse negócio como vereador, como prefeito, como secretário de Estado, 2 vezes eu tinha sido secretário de Estado, né? Como deputado mais 2 vezes, está quase 30 anos nessa. Agora chega, realmente vou botar a viola no saco e vou voltar para a medicina. É interessante que se fosse nos dias de hoje, e se tivesse acontecido pela internet, seria uma fake news. Sim. Né? Haveria naturalmente um movimento dentro da própria net, da internet, para processar redes sociais e quem estampou, mas naquela época realmente era tudo mais tudo decidido mais em monopólios da comunicação, que era um termo que a esquerda inclusive gostava de usar. Isso, né? É bem isso. Não, mas vocês dois são jornalistas, né? Os dois. Foram jornalistas, claro, a mando de alguém que fomentaram isso no maior jornal do Estado, que era a Gazeta do Povo na época, e Londrina, o segundo maior jornal do Estado. E com a complacência de todo mundo, né? Quer dizer, pregaram uma enorme de uma mentira, né? O Boca Aberta continuou falando, né, o que quis e o que não quis por aí. O Tribunal o Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral, não foi levado em conta a decisão deles, que nem precisaria, né? E ficou o dito pelo não dito. E eu achei tanta malandragem, tanta bobagem, que eu falei, olha, não mereço ficar querendo me arrebentar com um negócio desse. Sheida, em qual partido você está afiliado hoje? PMDB. E qual que é a sua posição como filiado ao PMDB nas eleições agora em Londrina? Como que você está vendo o cenário? Vamos começar a discutir o hoje, o presente? Pode ser. Carla, eu realmente não estou participando, eu só estou filiado, como milhares de pessoas, né, são filiados. Então eu não participo de nenhuma reunião, também não sou chamado, nunca fui chamado para nenhuma reunião do PMDB aqui, né, depois que eu voltei para Londrina. O PMDB mudou muito, né, mudou a sua cara, mudou as suas lideranças, enfim, né? Eu vejo agora o deputado Tercílio entrando no PMDB, né, depois de discutir com o Ratinho, né, que é o nosso governador, entrar no PMDB. Não fui procurado por ninguém, então eu não estou assim militando, né? Eu sou um simples filiado que está lá, minha ficha de filiação ocasionalmente está lá no Fórum de Londrina, né? E talvez dentro de algum tempo eu até vá lá e me desfilie, porque
não estou a fim de, inclusive, de participar de processo eleitoral, nada, né? Até porque isso atrapalha, né? Você sabe, fazendo um parêntese, quando eu fui para a prefeitura, eu tinha um consultório muito grande, né? Eu tinha pacientes que vinham consultar comigo, que vinham do Acre. Eu lembro, ali no início da Bandeirantes, perto do Isso. Moringão, né? Continua ali, não? Não. Agora eu estou perto do Evangélico. Tá. Mas tinha pacientes que vinham de Santa Catarina, do estado de São Paulo. Eu sempre tive um consultório muito grande. E eu passei esses meus pacientes, quando eu tive que sair, para outros médicos, né, para outros colegas. Quando eu voltei, né, para a medicina, eu não tinha mais nenhum cliente, porque quem não morreu sarou. Nenhum dos dois precisa de médico. Então, isso daí fez com que, assim, eu começasse devagarinho. E todo mundo que ia no consultório, no começo, ia com um pezinho atrás e dava um jeito de me perguntar assim, e esse ano, doutor? Você vai ou não vai? Não esquece. Exatamente. Então, eu fiquei pensando, puxa, se eu botar a cabeça para fora, começar a escrever artigo político no jornal, começar a dar entrevistas políticas, etc., o que vai acontecer é que eu de novo vou arrebentar com o meu consultório, né? O pessoal não vai saber se esse cheio daqui é médico ou se ele é prefeito, ou se ele é político, né? Então eu resolvi tomar uma decisão, tanto é que esta de hoje é a primeira vez que eu estou falando sobre a política. Olha que honra! Parabéns aí para nós que todos! Legal, que bom! Sheida, você foi prefeito, você fez uma administração que na época foi considerada muito legal. Inovadora por várias coisas, o médico de família, que eu lembro que você implantou, e outras ações. Pioneiro no Brasil, né? Não existia no Brasil. Exatamente. Criou a AMA, né? A Secretaria do Meio Ambiente, Comurb, a própria o Comurb. Exatamente. O primeiro... A Carla não deixa eu falar, mas depois a gente conversa lá fora, tá? Não, fala, Carlinha, pode falar. Eu estou te auxiliando. O Frederico, que senta aqui normalmente, que é um amigo nosso advogado que participa, então ele fica aqui, ele fica tentando falar e a gente não deixa. Hoje eu vou sacanear a Carla. E a Secretaria da Mulher, né? Que foi uma das primeiras pioneira. Do país também. A primeira, exatamente. Ganhamos um prêmio internacional com isso. Continua, Cláudio. Obrigado, Carla. Você fez realmente uma administração que chamou muito a atenção naquela época. Da sua administração para cá, o que você imaginava naquela época que poderia avançar? E como é que você considera que está a cidade hoje? Avançou alguma coisa? Mudou para melhor, para pior? Como é que você avalia esse processo? Olha, Cláudio, Londrina mudou muito para melhor, eu acho, sabe? Primeiro, assim, uma coisa básica, Londrina mudou muito o seu orçamento, né? Porque sem orçamento o administrador vai fazer o quê, né? Se ele não tiver. Haja criatividade muitas vezes, né? O meu orçamento era de 100 milhões de dólares. 100 milhões, né? Que nós tínhamos. O dólar era 1 para 1 praticamente. Hoje é 1 para 5, 1 para 5,5. Né? É quase 6, né? Quase 6. Hoje o orçamento em reais é quase 4 bilhões em Londrina, né? O que dá quase que... 800 milhões de dólares. Isso, é um orçamento muito maior, né? Mas Londrina avançou muito, eu acho, em muitas coisas. E eu fico muito feliz com isso e atribuo a isso algumas administrações que puderam governar em paz, deixando a cidade em paz e a cidade deixando a administração também, de certa maneira, em paz, né? Foram administrações que escalaram patamares assim muito bons, né? Eu projetei algumas coisas que não se articularam. Por exemplo, quando eu criei o IPU, a AMA e a CMTU, que foram 3 coisas pensadas, o IPU cuidaria do planejamento físico-territorial da cidade. A AMA cuidaria do trânsito, dos ônibus, né, do transporte urbano, das feiras e etc. E a Comurb, hoje CMTU, cuidaria disso, e a AMA faria com que a cidade crescesse na direção da qualidade de vida, cuidaria da qualidade da água, do ar, das árvores, etc. Mas isso eu vejo que não conseguiu se articular tão bem.
não só Londrina, as cidades têm uma dificuldade de verificar isso, né? Cada um vai crescendo assim que meio que por conta própria aos trancos e barrancos. Os trancos e barrancos. Porque eu imaginei uma cidade planejada, né? Porque Londrina é uma cidade que foi planejada no começo. Era deu 15 minutos já virou uma bagunça. Mesmo porque ela foi planejada para ser muito pequena. Era 30 mil exatamente. habitantes. Exatamente. Hoje tem 600 mil. Exato, né? Exato. Então, é claro que você imagina, Londrina daqui, sei lá quantos anos, vai ter 1.200.000, né? Vai ser, é como uma Campinas, né? Sim. Londrina sempre é mais ou menos metade de Campinas. Sempre foi assim. E as cidades crescem, né? Porque hoje nós não temos mais a urbanização acelerada. Perdão, nós não temos mais o êxodo rural com o êxodo acelerado para a cidade. Sim. Do homem do campo. Nós temos a chamada conurbação acelerada, isso. Que é o indivíduo que não sai mais do campo para vir para a cidade. Ele sai da cidade pequena para vir para a cidade grande. Mesmo porque sobrou pouca gente no campo. Sobrou. Vamos combinar. Londrina, a zona rural, tem 4% dos habitantes. Né? No trabalho feito pelo IBGE, esse último, acho que se não me engano em 2022, muitas cidades reclamando que perderam muitos habitantes. Muitos. Né? E eles migram para centros maiores em busca de trabalho, melhor qualidade de vida, e etc. Né? E isso acaba trazendo mais população, mas também um pouquinho mais de problemas. Né? Agora, é um fenômeno mundial, né, Cláudio? O indivíduo sair da cidade pequena e ir para a cidade grande. Isso acontece na Europa, acontece em todos os lugares. E está acontecendo ao mesmo tempo o movimento inverso, né? Por conta do trabalho à distância, da possibilidade de atividades online, muitas pessoas estão atrás de qualidade de vida, preocupadas, inclusive, né, com a questão do clima, do ambiente, da violência. Perfeito. Indo para lugares. Vamos ver se isso. Dizem que vai haver um movimento maior, agora só viajando um pouco, literalmente, né? Que vai haver um movimento mais para frente das pessoas saírem do litoral e voltarem para dentro do. Que seria uma catástrofe por conta de catástrofes climáticas, né? Mas, desculpa, foi só uma... Mas muito bem lembrado, nesse caso particular que você cita, o litoral causa medo, né? Para quem vê a coisa a longo prazo, é claro que o nível dos oceanos subindo, né? Como se prediz que suba 2 a 4 metros, né? Isso daí acaba muitas Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, cidades, né? Enfim. Mas voltando à questão de Londrina, que vocês me perguntavam, algumas coisas eu quis articular, preparei para que se articulasse, e os prefeitos que me sucederam não tiveram essa mesma visão, né? Mas eu acho que, no geral, Londrina melhorou, cresceu muito e cresceu com qualidade. Hoje eu vejo uma cidade assim bem diferente e com problemas, é claro, como a gente sempre tem, mas porque as últimas 3 administrações acertaram muito bem, muito bem. Mas você disse que projetou algumas coisas. Quais que você projetou, que você idealizava para a cidade e que acabaram ficando pelo caminho? Olha, eu projetava, por exemplo, duplicação da Avenida Goiás, a transposição da JK com a Higienópolis, por exemplo, ali na frente do Vicente Rijo. Projetava um teatro municipal para a cidade. Eram coisas assim lá de dentro da alma mesmo, que eu queria que saísse, né? E a gente não conseguiu fazer isso. Projetava um grande parque industrial, né? Que até hoje a gente persegue, né? Depois de quase 30 anos. Mas na sua administração acabou acontecendo, né? Você fez, se não me falha a memória, você fez um ali na 445 ali, né? Na saída. Na saída. Mas o que acabou pegando mesmo foram as incubadoras, né? As incubadoras. Isso daí foi uma coisa extraordinária, né? Foi uma sacada que eu vi alguns planejadores terem, e eu fui atrás. O Paraná tinha lá em Toledo um esboço de incubadora de microempresa. Eu fui lá, aí fizemos, com a ajuda da iniciativa privada, o Banco Bamerindos, na época, pintou,
a tinta Souvenir, pintou, o Banco Bameridos reformou para nós um grande galpão na frente da Cacique de Café Solúvel, e lá nós incubamos muitas empresas. Eu botei o Tadeu Felizmino para coordenar aquilo lá, Sim. o saudoso Tadeu Felizmino. E essa parceria da Souvenir rendeu também a primeira reforma do Moringão, né? Eu estava conversando com hoje o secretário de governo, João Luiz Esteves. O João. E ele estava me lembrando que ele foi teu assessor especial durante o governo, e que essa parceria justamente que foi um governo de muitas parcerias com a sociedade, com a iniciativa isso daí privada. foi uma coisa inovadora, que o Cláudio pergunta o que foi inovadora. Essas parcerias com a iniciativa privada a gente conseguiu alavancar muito bem. Isso ajudou. E lembrando, né, para as pessoas não recordar, e lembrando que era um prefeito na época do PT, fazendo parcerias, né, com a iniciativa privada, quer dizer, já tinha uma visão um pouquinho mais macro do que poderia ser a sociedade hoje, né? E o que trouxe empresários para administrar a Codel, né? Estava o Abílio Medeiros, estava o Alho, né? Mas eu vou fazer uma reclamação aqui com o Sheida, viu? Você sabe que me rendeu uma crítica do próprio Lula, né, com relação o Zé Dirceu, aliás. Não, mas o que o Sheida está fazendo lá em Londrina, botando gente do PFL no governo? E aquilo foi um escândalo nacional. Que, né? Quando você ganhou, você foi, logo nos primeiros dias, você foi viajar aqui para o interior de São Paulo em busca de uma cervejaria, né? Isso e essa mesmo, lá perto de Campinas. Isso, e essa cervejaria... Vinhedo, eu estava como assessora da Sil nessa comitiva. Do Farage. Isso, e aí essa cervejaria... deu para a gente, para os jornalistas aqui, a gente tinha lá o sindicato, deu várias caixas de cerveja para a gente fazer uma festa. E era uma cerveja lazarenta de ruim, a gente não conseguiu beber. E olha que para jornalista não beber o que tinha, olha, foi braba a coisa. Muita gente bebeu, mas a gente olhava, tomava o gole e falava, vamos gelar mais um pouco. E toma mais um pouco, vamos gelar mais um pouco. Não deu certo. O Bellinati tio, né? Seu Antônio. O Antônio recebeu a notícia de que a escola ia fechar. Sim. No mandato dele, que foi, o meu mandato foi depois do dele. E ele conseguiu convencer o pessoal da escola a não divulgar essa notícia, a deixar isso daí a bomba debaixo a bomba pro próximo. E o próximo veio a ser eu, né? E com o apoio dele, inclusive, no final das eleições, ele me apoiou. Sim. Então, para muita gente, ficou aquela ideia de que a escola fechou quando o Sheida entrou, né? E aí eu queria uma fábrica de cerveja. O simbolismo. O simbolismo. Bom, a gente vai chamar o intervalo para o segundo bloco, mas antes disso eu vou aproveitar que eu falei do João Luiz Esteves e vou comemorar, né, a gente que viaja bastante, né, Sheida, você que está sempre em São Paulo, a aquisição do ILS para o aeroporto de Londrina, excelente. Que finalmente. Parabéns para quem trabalhou, batalhou, o prefeito perseverou. Marcelo, e o João Luiz também foi uma grande figura, porque foi, no final das contas, era mais uma discussão técnica do que política. Havia muita politicagem envolvendo e, na verdade, a discussão era muito mais técnica, né? E eles conseguiram puxar essas linhas, amarrar direitinho. Nossa, o que nós vamos ganhar com isso? E ontem eles foram para o Rio de Janeiro e os brigadeiros do DCEA confirmaram, não, vamos fazer. O próprio DCEA divulgou, inclusive, no site deles. Perfeito. Então, acabou um pouco a polêmica, né? Agora a gente já pode dormir sossegado quando tiver voo no dia seguinte, porque era um desespero, né? Desespero total. Quando eu tinha que viajar coisas importantes de trabalho, eu comprava uma passagem de ônibus, uma de avião, porque se não der, era um horror. Vamos ver se agora sai rápido. Bem lembrado. Bom, então no segundo bloco a gente continua conversando um pouco mais com o ex-prefeito Luiz Eduardo Sheida, que vai comentar, viu, Sheida, o cenário eleitoral. Tô curiosa, escapo dessa? Não escapa dessa. E a gente vai falar um pouco sobre o mundo também, sobre a política internacional. Até logo mais. Estamos apresentando Lugar da Fala, com os jornalistas Cláudio Oste e Carla Sen. Olá novamente, este é o segundo bloco do Lugar da Fala Eleições aqui na Clube FM 95.7. Você que já estava ouvindo, continua aqui com a gente. Você que está passando rapidinho, fica, porque agora a pergunta que não quer calar. A gente está com
o ex-prefeito de Londrina, Luiz Eduardo Sheida, que é médico, está na área da gastroenterologia, especialista em fígado, mais especificamente endoscopia, mas a gente quer saber o lado político, a opinião política dele. Então nós vamos ele acabou de confessar, né, Carla, que ele morre de vontade de voltar a mexer com isso. Mas que não está com jeito que vai querer fazer tão cedo, né? Mas assim, a pergunta que não quer calar. Sheida, qual o seu palpite para as eleições municipais? Quem ganha a Prefeitura de Londrina, na sua opinião? A situação, seria o caso da Maria Tereza, ou algum dos outros 6, 7 candidatos de oposição? É difícil responder assim com precisão uma pergunta dessa com tanta antecipação, né, Carla? Mas eu acho que por tudo que a gente vê hoje, pelas administrações que o Marcelo Bellinati fez, hoje ele tem um capital político inquestionável, né? Se ele se dispuser a ir para o palanque mesmo e defendê-la com unhas e dentes, né? Se for esse o objetivo dele, mesmo ela sendo uma ilustre desconhecida, vamos dizer, para a grande maioria, ela tem uma chance enorme, mais do que o candidato ou os candidatos do governador, não é? Como o Tiago Amaral, o Tercílio Turini, né? Que são candidatos articulados pelo próprio Ratinho. E você já teve uma conversa com a Maria Tereza? Conheceu pessoalmente? O que você achou dela? Não, a culpa sempre é minha, porque eu estou fora, né? Fora de tudo. E não apareço em lugar nenhum, nem para inaugurações, nem nada, né? Mantenho um bom relacionamento com todos eles, né? O prefeito de vez em quando me chama lá na prefeitura, como eu também chamava o Oscar de Novaes, o Paranaguá e outros tantos. Falando nisso, você acha legal, por exemplo, uma espécie de um conselho de ex-prefeitos? Nossa, seria maravilhoso. Você acha que seria uma boa ideia? Seria, eu acho que seria. Claro que com regras bem estabelecidas e tudo, né? Porque é aquele negócio de varrer para dentro, né? Eu de vez em quando fazia, vocês se lembram que vocês cobriam a prefeitura, né? Muito, né? Pelos veículos de comunicação, mas eu fazia de vez em quando reuniões onde os ex-prefeitos iam, né? Junto com a população, e eu expunha problemas, que eu tinha muito problema financeiro, mas era muito, né? Porque existia uma coisa que hoje não tem, a estabilidade econômica. O negócio de 30 anos de real, do plano real, é uma realidade assim inquestionável. Eu me lembro que eu pagava os funcionários com dinheiro do overnight. Era aquilo que nós recebíamos. Que era uma aplicação financeira. Né? Quando veio o real, acabou aquilo lá de uma hora para outra, sem dar aviso prévio. E a folha de pagamento da prefeitura era 60% do orçamento. Então, a gente ficou com uma folha de pagamento assim que caiu no nosso colo sem ter como pagar, como fazer. E os compromissos já estavam todos feitos, né? Então, claro que essa foi uma das primeiras reuniões que eu chamei os prefeitos para dizer, olha, o que vocês acham que eu... Mas ninguém tinha passado por aquela experiência, né? Sim. O pessoal tinha sido prefeito numa estabilidade econômica relativa, né? Então, hoje, inclusive, o que os atuais prefeitos, né, fizeram, e no Brasil inteiro, foram se aproveitar um pouco disso e fazerem as obras que precisam, né? Claro que tiveram muitas sacadas boas, né? Por exemplo, esse negócio de transformar a iluminação pública, a taxa de iluminação pública vir para os municípios, foi uma coisa extraordinária que a União fez, né? E de repente você vê Londrina iluminada, toda iluminada. Aliás, eu vou falar uma coisa. Chupa Maringá! Porque Maringá instalou essa semana passada a primeira lâmpada, né? O primeiro poste de iluminação LED lá, né? E Sim. Essa semana Londrina está instalando a sua última, né? Tá 100% praticamente iluminação LED na cidade. Não, e agora que Londrina bruta, conquistou então o LS, nós vamos, né? Sair na frente, sair voando. Mas, Sheida, você estava falando da questão da própria situação econômica do país que melhorou. E quando a gente percebe, agora eu vou fazer a minha leitura, né?
o presidente Lula arriscando um pouco a lei de responsabilidade fiscal dos municípios, isso te preocupa ou não? Você acha que tem brecha para ver não, essa... me preocupa. Eu acho que o Lula, aliás, ele está numa situação que precisa se definir melhor, né? Com relação à contenção de gastos, por exemplo, que é o grande nó do governo hoje, né? Em que todo mundo sabe, né, que você só pode gastar aquilo que você arrecada, não pode ser mais do que isso, né? Ele está numa situação muito grande, né? Ou seja, nessa hora acaba o discurso, acaba o palanque, né? Acaba o populismo, né? Tem que vir em ações práticas, né? Então me preocupa muito, sim, mexer nisso, porque é possível que os municípios sofram muito, né? Depois de um período de relativa bonança aí que nós estamos tendo. Sheida, você acompanhou, óbvio, né? Você mora aqui, essas últimas administrações e tal. Daqui para frente, o que você acha que é preciso investir um pouco mais? Como é que você imagina a cidade daqui a alguns anos? Segundo a Carla, isso é pergunta da onde, Carla? Eu brinquei, porque a gente colocou a explicação. Ouvinte sempre merece. A gente estava escolhendo o título, né, a chamada para a entrevista, e o Cláudio saiu assim: como eu vejo Londrina daqui a uns anos. Eu falei, Cláudio, parece debate da associação comercial, vamos fazer uma coisa mais presente. É verdade. E ela tinha razão. Tinha razão. Mas como é que você pensa a cidade daqui a uns anos? Nós fizemos 49 anos daquela geada negra de 75, sim. Né? E aquilo foi... É claro que o café não acabou por conta daquela geada, ele já vinha definhando, né, já de um tempo, os mercados estrangeiros se abrindo, né, plantando café em outros lugares em que não se plantava antes, e o Brasil vinha perdendo. O Paraná era o carro-chefe disso. Mas aquilo ficou como símbolo. Então eu posso dizer que faz 50 anos que a gente está se batendo para definir a vocação de Londrina, que antes era uma vocação agrícola, cafeeira, e que esse era o maná, né, do mundo como um todo. Então, 50 anos para uma cidade de 90 é praticamente mais da metade, né? Na prática, mais da metade. Onde nós não temos uma identidade definida. Londrina ainda se bate se ela é prestadora de serviços, se ela é industrial, se ela vai para... Mas você acha que é necessário mesmo ter uma identidade? Eu te explico por quê. Por exemplo, por muito tempo, né, Londrina viveu praticamente exclusivamente do agronegócio. Primeiro foi o corte de madeira, nos princípios da cidade, depois veio o café, depois a construção civil deu um boom gigante. E hoje Londrina tem uma indústria de tecnologia muito forte. Sim. Mas você acha que precisa ter uma identidade, uma característica da cidade? Não dá para... Porque a cidade, por exemplo, como ela já tem quase 600 mil habitantes, ela segue para diversos caminhos, né? Sim, todos os municípios do mundo fazem isso, mas o que a gente vê é que quando você tem uma espécie quando você aponta para um determinado rumo, para um determinado norte, as coisas acontecem melhor, ou seja, há uma confluência de esforços, né? Então, é claro que ninguém vai deixar de ser industrial para ser comerciante e vice-versa, né? As universidades não vão se fechar se de repente a cidade definir um outro caminho, mas quando você faz assim, quando há uma espécie de um consenso sobre a situação em que a cidade se encontra, você tem mais sinergia para trabalhar. É como se você juntasse mais gente para agarrar o touro, a unha mesmo, e levar as coisas para acontecer. Se amarra uma cadeia mais especializada. Mais né? ou menos isso. É a tal da voz de comando, por exemplo, que o próprio povo se dá. Né? Não é assim um prefeito que se elegeu que falou, gente, agora vamos por aqui. Não é isso. Mas, assim, é uma espécie de um consenso. Olha, nós precisamos, nós somos isso, uma identidade. Né? Eu acho que ainda falta, Cláudio, essa identidade. Tanto é que muita gente se bate, né? Pensa, puxa vida, né? Londrina é um polo cultural, Londrina é um polo tecnológico, Londrina é um polo comercial, um polo industrial. Claro,
Somos tudo isso, felizmente, graças a Deus. É assim que a cidade sobreviveu e vai para frente. Mas eu gostaria muito de que Londrina tivesse. Eu tentei fazer isso lá atrás, criando o plano de desenvolvimento industrial. Junto com a CIL, nós trouxemos gente de fora do Brasil, fizemos um negócio maravilhoso, criamos uma lei de incentivo, perfeitamente. Obrigado. Que está vigorando até hoje. Que vigora até hoje. Isso ajudou. São pedacinhos de pedrinha que você vai colocando para construir um caminho, né? Para pavimentar um caminho. Mas realmente a cidade ainda ela fica à mercê, às vezes, de alguém chegar e falar, não, agora nós vamos tudo para cá. E aí, pronto, começa tudo de novo. Não, agora nós vamos tudo para lá. Né? Eu acho que Londrina tem tudo para ser o que quiser. Há alguns anos, acho que se eu não me engano, há uns 6 anos mais ou menos, a Fundação CERT veio para Londrina, é uma fundação de Florianópolis, lá de uma das universidades federais lá, e eles já tinham desenvolvido um plano lá na cidade de governanças. E Florianópolis mudou demais nos últimos 20 anos. Era só uma cidade turística e hoje não, ela tem uma série de coisas. E em Londrina eles fizeram uma pesquisa bem ampla e descobriram que a cidade tem algumas características de negócio que são muito importantes e é importante investir. Área de medicina, metal mecânico, construção civil, educação... E tem saúde e tecnologia. Turismo. Né? Essas foram as que eles entenderam que seriam os carros-chefes, digamos, da cidade. E alimentícia também? Não, alimentícia não. Essas governanças elas estão funcionando e funcionando bem. Hoje, por exemplo, a governança de tecnologia da informação, que é uma das mais antigas, hoje a gente já tem praticamente umas 2.000 empresas em Londrina, só de tecnologia da informação. É uma maluquice isso. Mas assim, você acha que não dá para crescer junto? Dá, Cláudio, claro. Não são excludentes as coisas. O que, claro, talvez seja uma visão de ainda alguém que é político, né? Porque eu fico vendo assim, a gente sempre espera que você, numa determinada população, você aponte o nariz daquilo que você quer para um determinado lugar, porque aí você vai conseguir os benefícios maiores para aquela população, né? Talvez seja isso. Por isso que eu falo em que Londrina deveria se decidir mais vocacionalmente, né? Qual é a vocação de Londrina. Porque antigamente, como talvez não tivesse tanta diversidade, se falava, não, é o café, a vocação de Londrina é o café. E era inquestionável, era o café mesmo. Né? Como você disse, antes do café era a madeira, a extração de madeira. Né? E hoje a gente ainda, no meu entendimento, ainda fica pipocando um pouco para saber qual é. Mas se o resultado do que está hoje posto é bom, que continue assim. Mas eu ainda acho lá no fundo que a discussão de uma vocação melhor para uma loucura que é essa nossa Londrina, né, em termos de sucesso, deveria prevalecer. Sheida, eu queria trazer uma outra questão agora, porque eu falei no começo do programa, a gente anunciou que ia dar uma passada geral pelo mundo, pela França, ela viaja muito, entendeu? E ela traz na bagagem essas encrencas. Ele quer dizer que eu viajo na maionese, mas não, nesse caso é uma coisa importante que está acontecendo no mundo inteiro, que é essa questão da polarização excessiva política, né? Direita de um lado, extrema-direita de um lado, dizem, extrema-esquerda do outro. Então, daí vamos passear pela França agora, que Macron, o atual presidente, está fazendo todos os esforços, né, para evitar que o partido da Le Pen assuma, e pelo jeito já ganhou, porque ganhou agora o primeiro turno. Né? Então, ele está tendo todo um trabalho. Agora, tem partido anunciando que vai desistir de ir para o segundo turno para ver se eles conseguem barrar a vitória do partido da Le Pen, de extrema-direita, apesar de que agora a direita também fala que não é mais tão extrema, que é só direita. Por outro lado, nos Estados Unidos, a gente tem os democratas subindo assim as paredes, né? Porque foi um fiasco o debate a gente tem conversado muito aqui sobre debate, sobre política, foi um fiasco. É uma situação ali, no mínimo, triste, né? Porque é um presidente que está em pleno exercício, que demonstra sinais de senilidade
talvez até um pouco de demência, muito claros e que quer concorrer e que agora os democratas não sabem se substituem, se não substituem, vem discussão. Enquanto isso, o Donald Trump, de direita, também galgando posições. Eu estou fazendo toda essa viagem para chegar aqui em Londrina. O Brasil anda bem polarizado também. Sim. Qual você sente que vai ser a influência, né, do cenário nacional, internacional, da questão ideológica de direita, de esquerda, nas eleições aqui? Olha, eu acho que absoluta, né? Ela pesa e pesa muito. Primeiro porque as eleições que deram vitória para o Lula não estão tão distantes assim, na memória de todos, né? E uma sensação, uma vontade de ir à forra é muito grande, né? Por aqueles que perderam as eleições, né? E segundo que, como nós estamos praticamente no meio do mandato presidencial, né? As eleições que virão depois, numa disputa entre talvez um candidato do Lula ou o próprio, né? Com um candidato do Bolsonaro ou o próprio, nós não sabemos, também não estão longe. Então nós estamos meio no meio, né, disso daí. E isso daí aferventa muito a discussão política e os ânimos, né? Isso vai resvalar, sim. Eu acho que não na forma de discursos, nem nada, não é muito bem por aí. Eu acho que a eleição tende a ser municipalizada, né? Ela é municipal e tende a discutir problemas locais. E eu espero que se faça isso, né? Mas do ponto de vista geral, o que está em jogo, muitas das lideranças sabem, né? Ainda mais demonstrando o poder de Londrina, né? Não apenas do número de votos, mas a influência política da cidade, né? Que nessa região de praticamente 2 milhões de habitantes, que é a região metropolitana. E você arriscaria dizer que o eleitorado de Londrina, que já elegeu 2 prefeitos do PT, de uma certa forma pode ter vindo um pouquinho mais, bem mais talvez para a direita, visto o resultado das eleições presidenciais, que deu Bolsonaro aqui com grande força? Você acha que Londrina está tomando um rumo mais para a direita? Eu acho, mas eu tenho, de certa maneira, um pouco de cautela para dizer isso, porque tivesse eu, que sempre fui tido como uma pessoa de esquerda, né? Militei no movimento estudantil, fui presidente de sindicato dos médicos. Mas foi PT azul, né? Vamos lembrar não, isso que eu queria dizer. É isso que eu queria dizer. Tivesse eu levado a discussão ideológica pura e simples, eu não teria ganho as eleições, né? Não que eu transmutei nada. O meu programa de governo, que eu tive a felicidade de fazer, elaborar junto com outros companheiros, ele foi colocado muito veementemente. Mas se eu tivesse levado alguma discussão, né, do ponto de vista ideológico mais radical, eu dificilmente teria sido eleito, né? E até, como eu disse há pouco, né, eu cheguei ao cúmulo, vamos dizer assim, de botar 2 pessoas do PFL, que era inimigo visceral do PT, dentro do meu governo, né? O que fez, eu me lembro do Mário Covas, finado Mário Covas, que era candidato a governador em São Paulo, 2 anos depois da minha eleição, brigando com Zé Dirceu, que também era candidato a governador no estado de São Paulo, e o Mário Covas falando: o que você fica falando aí, Zé Dirceu? Lá na cidade, lá de Londrina, o teu prefeito tem secretário do PFL. Enfim. Pois é, quem diria que o Zé Dirceu seria o grande articulador daí, né, da vinda de todos os empresários, Odebrecht, para começar, para dentro do governo Lula, né? Quer dizer, eu acho, eu estava dizendo isso até num site, num blogzinho que eu frequento aí, para o pessoal, assim, a discussão ideológica é para meia dúzia de pessoas. O que interessa para a dona de casa, para o trabalhador, é se você vai melhorar a condição de vida dele, da frente da casa dele, que faz poeira quando venta, né? E a mulher não pode estender a roupa no varal. Vai ter asfalto aqui ou não vai? E o esgoto, que minha casa está caindo dentro das fossas. Posto, né? De saúde. O posto de saúde. Né? Quer dizer, então, se os candidatos tiverem essa percepção e essa sensibilidade, a discussão fica menos ideológica. Agora, se você quiser nacionalizar a eleição de Londrina, ou se quiser partidarizar muito,
né, você vai acabar ficando para trás, porque o eleitorado, na verdade, no frigir dos ovos, ele quer saber se você vai resolver o problema dele. E qual é o problema dele? Na grande maioria, é o que ele vê na janela da sala dele, da janela para a rua. Aquele lá aquela é Londrina que existe para ele, né? Mas a gente está chegando quase ao final. Como é que você vê Londrina daqui para frente? Olha, eu a tenho... pergunta da ACIL. Olha, é inevitável que Londrina prospere, cresça, seja uma cidade maravilhosa, mais do que já é, né? Eu, particularmente, vim para cá com 18 anos de idade, né? Hoje eu tenho 70. Né? Aliás, o Luiz Eduardo Scheida fez aniversário essa semana. Eu vi um monte de parabéns aí. Parabéns. Obrigado. Perfeito. Parabéns, Scheida. Muito obrigado. Parabéns. Véspera de São João. E então, eu só vejo Londrina indo para frente assim. O que nós temos que evitar é o que foi feito agora, de uns anos para cá, né? Não vamos deixar que, de repente, um grupo de aventureiros comece a fazer do poder público o seu meio de vida, né? Que, como já aconteceu aqui em Londrina, e a gente passe vergonha, fique tendo que dar explicação para outras cidades de que aqui não é uma ratoeira, né? E realmente, veja como prosperou a cidade, como ela melhorou quando se estabilizou do ponto de vista moral, ético, né? A política local. Hoje a Câmara de Londrina, se pode fazer crítica, que ela não faz aquilo que a gente esperava que ela fizesse, mas também não faz as bobagens que outras legislaturas fizeram. Então, se continuar nessa toada, e quem decide isso é a população, eu acho que o nosso futuro é cada vez mais promissor. Perfeito. Então, a gente agradece a presença do nosso ex-prefeito Luiz Eduardo Scheida. Acho que foi um bate-papo. A gente acabou até esticando mais. A gente ia pegar ele só meia hora. Falei, não, tem mais coisa para falar. E foi bem interessante, ainda mais quando a gente ficou sabendo que foi a primeira entrevista depois de tantos anos, né, Scheida? 10 anos quase. Então, a gente tinha que ali tirar um pouquinho mais, colocar no liquidificador, espremer um pouquinho, e foi muito agradável. É que vocês que são muito bons. Obrigada. Claudião, algum recado? Vamos trazer mais um ex-prefeito agora. Agora vamos para a sequência. Sim, nós vamos trazer outros ex-prefeitos, menos Homero Barbosa Neto, porque ele está na disputa. Sinto muito, Barbosa. Não, a gente já entrevistou, inclusive, o Barbosa, foi um dos entrevistados. Mas a ideia é trazer Barbosa não é candidato. Não acredito que seja. Ele é candidato. Ele é pré-candidato por enquanto. Por enquanto ninguém é candidato, né? Claro, das convenções. mas eu não acredito. Por causa da situação eleitoral ou por causa do caminhar político? Caminhar político, Embora ele esteja numa posição invejável, né? Com 17% dos votos, não é qualquer um que começa daí, né? Sim. Exatamente. Nem que seja para pensar depois num apoio lá para frente, né? Eu não vejo por que ele não sairia, mas vamos aguardar. Aguardemos, né? Porque ainda tem, por exemplo, tem candidato que ainda nem filiado tá. Exato. Então a gente ainda tem, o quadro está bem nebuloso ainda, né? Sim. Então, dias prefeitos, quem teríamos para trazer? O Alexandre Kiref, Nedson Micheletti e Antônio Cassimiro Bellinati, que são os 3 prefeitos que estão na praça ainda aí. Exatamente. A gente queria o Wilson Moreira também, mas não vai ser dessa vez. Vai ser. Não dá para fazer com quem está vivo. Vamos fazer por enquanto com quem está vivo. Então, e a gente lembrando que a gente trouxe... a gente não trouxe o atual prefeito, Marcelo Bellinati. Sim, ele já se propôs a vir, a gente está dando, porque também está viajando para caramba o tempo todo, e está dando uns tombinhos na gente, mas a gente vai trazer, ele se comprometeu a vir, e vamos trazê-lo também, sim.